Polícia Civil faz operação para apurar um suposto esquema entre funcionário de hospital e funerárias que ofereciam dinheiro em troca de indicação de famílias de pacientes mortos. A devastação causada pelo fogo. Mato Grosso foi o estado que registrou mais queimadas no ano passado. E como foi a posse na Assembleia Legislativa dos deputados estaduais eleitos em outubro. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A denúncia de que um vigilante de um hospital negociava com funerárias o direcionamento de corpos em troca de dinheiro levou a Polícia Civil a realizar uma operação hoje em cidades do norte do estado. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e também medidas cautelares em Sinop, Lucas do Rio Verde e Sorriso. Os suspeitos são acusados de receber dinheiro para direcionar serviços funerários aos familiares de pessoas que morreram em hospitais da região. Aqui no município de Sorriso, um dos líderes desse esquema criminoso teve a busca e apreensão domiciliar determinada em razão de que esse sujeito era vigilante em alguns hospitais daqui do município. Ele se fazia passar por servidor público, por um funcionário da Politec, a fim de abordar famílias que acabaram de perder entes queridos e até mesmo pessoas que ainda estavam com familiares vivos, mas já desacreditados por médicos. Ele ficava pegando as conversas de bastidores e tivemos acesso a áudios em que ele comemorava: esse aqui já está desacreditado, já vamos aí encaminhar para determinada funerária. A investigação começou no ano passado, a partir da denúncia de uma funerária aqui de Sorriso, que foi convidada pelo vigilante a fazer parte desse esquema. A partir disso, a polícia descobriu que a organização se estende pelas cidades de Sinop e também Lucas do Rio Verde, e agora apura a participação de outros funcionários desses hospitais na associação criminosa. Para conveniência das investigações, para o que tínhamos apurado até então, achamos mais prudente fazer esses pedidos de busca a fim de termos acesso a aparelhos celulares, principalmente, documentos, a fim de identificar outros integrantes dessa associação criminosa, porque, ao que tudo indica, há também servidores públicos envolvidos, tanto aqui em Sorriso quanto em Hospital de Sinop. A Polícia Civil apurou também que 2 proprietários de funerárias fizeram propostas ao vigilante para que os corpos dos hospitais públicos de Sinop fossem direcionados às suas empresas. Segundo a polícia, isso caracterizou o crime de corrupção ativa. Por meio de nota, a funerária investigada disse que desconhece qualquer tipo de irregularidade ou ilegalidade. O Hospital 13 de Maio, em Sorriso, disse que os vigilantes não têm acesso aos prontuários de pacientes e que, no caso de falecimento, a orientação do hospital é para que a própria família procure a funerária. Disse que aguarda a divulgação do nome do vigilante investigado para saber se ele ainda trabalha na unidade. O hospital destacou que não faz parte de nenhum acordo ilícito e que atua com ética e responsabilidade. Já o Hospital Santo Antônio, em Sinop, informou que não recebeu intimação judicial e que não foi alvo de qualquer operação policial, que segue rigidamente o protocolo estabelecido para caso de óbito, que é comunicar à família da pessoa falecida. Nós ainda não tivemos retorno da Secretaria Estadual de Saúde em relação aos hospitais regionais que são geridos pelo Estado. O corpo do empresário Valdir Lanza, de Alta Floresta, que estava desaparecido desde o início de janeiro, foi encontrado hoje de manhã. A repórter Naira Pache tem as informações. O corpo do empresário e produtor rural Valdir Lanza foi localizado por volta das 11 horas da manhã, às margens da BR-163, no distrito de Cachoeira da Serra, no Pará. Funcionários da concessionária que administra o trecho da rodovia encontraram o corpo e acionaram a polícia.
Os agentes foram até o local e encontraram a vítima com as mãos amarradas por uma corda e com 2 perfurações no tórax, possivelmente causada por disparos de arma de fogo. Conforme a polícia de Castelo dos Sonhos, algumas características indicavam que o corpo poderia ser de Valdir Lanza, que estava desaparecido desde o dia 6 de janeiro. Em contato com a Delegacia de Alta Floresta, foi confirmado que realmente se tratava do empresário. Na semana passada, Humberto Eduardo Marques foi preso nesse conjunto de kitnets no bairro Buritis, em Sinop. Ele é apontado como o principal suspeito pelo sequestro do empresário e produtor e também foi visto dentro do veículo passando por uma praça de pedágio. A caminhonete de Valdir Lanza foi localizada em uma área de mata em Novo Progresso, também no Pará, no dia 19 do mês passado. Depois do intervalo, a posse na Assembleia Legislativa dos deputados estaduais eleitos em outubro. Os deputados estaduais eleitos tomaram posse hoje no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá. Logo na sequência, eles também elegeram a mesa diretora. São esses os 24 deputados estaduais que os eleitores de Mato Grosso elegeram em outubro do ano passado. Eles que vão nos representar na Assembleia Legislativa pelos próximos 4 anos. Muitos já são conhecidos. Dos 24, 18 foram reeleitos. A renovação foi pequena, de 25%. A correlação de forças não se altera, o tamanho do governo, o peso que o governo terá se mantém, uma maioria muito ampla. Nós, na oposição, continuamos minoritários. Vamos ter que, com criatividade, com muita mobilização da população e com as ferramentas que o regimento nos permite, lutar para representar os direitos da população trabalhadora aqui na Assembleia. Entre os 6 novatos, apenas um é estreante na política: Cláudio Paisagista. Os outros já são políticos experientes. O ex-secretário de Estado Beto 2A1, os ex-vereadores de Cuiabá e Várzea Grande, Juca do Guaraná, Diego Guimarães e Fábio Tardim, e o mais experiente de todos, o ex-governador e ex-senador Júlio Campos, deputado estadual pela primeira vez. É uma experiência nova, diferente, mas com muito entusiasmo. Temos algumas bandeiras que vamos defender, em especial a agroindustrialização do Estado, com geração de emprego e renda. Vamos lutar muito pelas causas sociais, pela habitação popular, regulação fundiária. O governador Mauro Mendes participou da cerimônia, que foi conduzida pelo deputado que está há mais tempo na Assembleia. Sebastião Rezende chegou ao 7º mandato. No juramento, cada deputado precisou prometer individualmente cumprir as constituições do Brasil e do Estado. Aí, na vez dele, o deputado Eliseu Nascimento fez um gesto que provocou polêmica. Coloquei a mão no peito, conforme orientado. Ao terminar o juramento, fui estender a mão para agradecer a Deus como um gesto cristão, como existe imagens, inclusive, na minha rede social. Logo depois da posse, os deputados atravessaram os corredores que ligam o Teatro Zulmira Canavarros à Assembleia Legislativa e vieram para o plenário, porque eles precisavam, já nesse primeiro dia, eleger a mesa diretora. Como apenas uma chapa foi apresentada, os deputados tiveram que votar sim ou não. O voto foi secreto e o resultado foi de 23 votos sim e 1 não. Eduardo Botelho, do União Brasil, então foi reeleito para o 4º mandato como presidente. Vitória conquistada fazendo contas. É que Max Russi também queria ser presidente, mas ele mesmo reconheceu que não teria votos suficientes e ficou com a primeira secretaria, que é o 2º cargo mais importante da casa. Eu trabalhei, discuti, segurei minha candidatura, cheguei a 12 votos. 12 votos se eu disputasse eu perderia na idade, porque a idade beneficiaria o deputado Botelho. E aí o meu grupo político, isso foi uma decisão de grupo, decidiu que era melhor eu fazer uma composição. Cada deputado tem sua liberdade aqui dentro, pode discutir os projetos, pode votar.
Então esse entendimento foi feito por todos os deputados e o deputado Max foi sensível a isso. Outro que brigou por uma vaga na mesa foi Gilberto Catani, do PL. Ele conseguiu e ficou como terceiro secretário. Sendo os deputados que votam e que fazem a composição da casa, é impossível cada um não buscar o seu espaço. Isso é democracia. Além de Botelho, Max e Catani, a mesa diretora terá ainda Janaína Riva, do MDB, como vice-presidente e Wilson Santos, do PSD, como segundo vice-presidente. Valdir Barranco, do PT, será o segundo secretário e Valmir Moreto, do Republicanos, o quarto. A eleição acabou, agora nós temos que visar o melhor para o nosso estado. Hoje também teve posse em Brasília, no Senado e na Câmara Federal. Veja agora quem são os representantes de Mato Grosso. Os 8 deputados federais que tomaram posse hoje são Fábio Garcia, do União Brasil, Abílio Brunini, do PL, José Medeiros, também do PL, Juarez Costa, do MDB, Emanuelzinho, também do MDB, Amália Barros, do PL, Coronel Fernanda, outra deputada do PL, e Coronel Assis, do União Brasil. No Senado, Wellington Fagundes, do PL, foi empossado para o segundo mandato. O G1 Mato Grosso traz uma atualização sobre a tentativa de furto a uma agência bancária em Várzea Grande. A gente vai ver aqui no destaque essa reportagem do G1. Terceiro suspeito de envolvimento nessa tentativa de furto em Várzea Grande foi preso. Isso aconteceu hoje, essa prisão foi feita hoje. E ele contou que levou 3 pessoas até a agência bancária em um carro ontem, para que o roubo fosse realizado. Na tentativa, a gente lembra, mostramos este caso aqui ontem, 2 suspeitos morreram nesse confronto com a polícia. Eles foram identificados como Luiz Guilherme Moraes da Cunha, de 20 anos, e o outro era um menor de idade de 15 anos. O terceiro suspeito também contou que levou os comparsas até o banco às 3 da manhã da terça-feira. E na casa, os agentes encontraram ferramentas, cordas e uma furadeira que seria usada no crime. Acesse lá o G1 Mato Grosso e leia a reportagem completa. Acidente envolvendo 3 veículos deixou a BR-163 interditada na região médio-norte do estado. Segundo a concessionária que administra a rodovia, 2 veículos de carga e um automóvel se envolveram no acidente. Neste momento, a pista entre os municípios de Nova Mutum e Diamantino está totalmente bloqueada para que as equipes façam o destombamento e a remoção dos veículos. Parte da carga de milho ficou sobre a rodovia. O motorista do caminhão foi socorrido e encaminhado ao hospital de Nova Mutum. Já o condutor da carreta recusou o atendimento médico. O carro de passeio que estava estacionado às margens da rodovia e foi atingido, estava vazio quando foi atingido pelo vagão da carreta. E ainda falando sobre acidente, em Cuiabá, um motorista atropelou 2 mulheres que estavam numa moto e ele não parou para prestar socorro. Sérgio Borges está ao vivo com a gente. Esse motorista já foi identificado, Sérgio? Boa noite. Boa noite, Luzimar, a você e a todos. Olha, pelo que nós levantamos até agora, esse motorista ou esta motorista que bateu na traseira da moto ainda não foi identificado. O acidente aconteceu 12h20 na Avenida Fernando Correia, um horário de bastante movimento, é a pista sentido centro da cidade. O caso está sendo investigado pela Polícia Especializada em Delitos de Trânsito. E as imagens que foram gravadas por câmeras de segurança estão sendo analisadas pelos policiais para ver se é possível identificar esse motorista que bateu na moto. O acidente foi hoje à tarde no bairro Vista Alegre, bem na região do Cochipó. As câmeras de segurança de um comércio registraram o momento que o motorista atropela mãe e filha que estavam numa motocicleta. Quem pilotava a moto era Márcia Maria, de 52 anos. A filha dela, de 15 anos, que estava na garupa, levanta e tenta socorrer a mãe. O motorista não parou para prestar socorro.
A Polícia Militar foi acionada e as 2 vítimas levadas pelo SAMU para o Hospital Municipal de Cuiabá. A adolescente, que estava na garupa da moto, já foi liberada do hospital sem maiores consequências, sem grandes ferimentos. A mãe dela é que continua internada para que sejam feitos mais exames. Volto com você, Luzimar. Muito obrigada, Sérgio, pelas informações. A cesta básica teve redução de preço na última semana em Cuiabá. Vamos aos dados do boletim que é divulgado pelo Instituto de Pesquisa e Análise da FEComércio. No dia 25 de janeiro, a cesta básica custava R$ 800,12. Hoje está em R$ 780,58, queda de 2,44%, o que significa R$ 19,54 a menos na conta. A gente vai ver agora os itens que tiveram redução da semana passada para cá. Tomate teve muita alta, né? E agora ficou mais barato, 20,73%. 2 itens que tinham registrado alta também na semana passada agora tiveram uma acomodação de preço. O café em pó caiu 7,77% e a banana 3,24%. A farinha de trigo caiu na semana passada e agora de novo outra queda de preço, desta vez redução de quase 3%. Os produtos que aumentaram nesses últimos 7 dias. O leite subiu 8,73%. A manteiga teve reajuste de 5,9%. O arroz está 2,67% mais caro e a batata aumentou pouco mais de 2%. Os detalhes desta pesquisa sobre o custo da cesta básica você confere no portal primeirapagina.com.br/Mato Grosso. A gente faz mais um intervalo e daqui a pouquinho tem a rodada do futebol e também a devastação causada pelo fogo no ano passado. Mato Grosso foi o estado que liderou o ranking das queimadas no Brasil. Hoje tem 4 jogos pela terceira rodada do Campeonato Mato Grossense de Futebol. Vai ter bola rolando na Arena Pantanal e também no interior do estado. Bruna Ficagna, boa noite. Oi, Luzimar, muito boa noite para você, muito boa noite para todos que nos acompanham. É isso, aqui pela terceira rodada do Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá recebe o Sport Sinop na Arena Pantanal. Os times, inclusive, estão fazendo o aquecimento neste momento. O Cuiabá vem bem modificado, com 7 mudanças em relação à última partida contra a Academia. O técnico Ivo Vieira tem aproveitado esse momento para testar os jogadores, para mudar bastante o time e enfrenta um adversário que ainda não venceu no campeonato, vem de 2 empates seguidos e o Sport Sinop está tentando pontuar diante do líder. Além dessa partida, às 7 da noite, o Luverdense recebe no estádio Passo das Emas o União, adversário que ainda não venceu no campeonato. Às 7h30, em Várzea Grande, no estádio de Souza, o Operário que é o vice-líder, recebe o Nova Mutum. E às 8 horas, no Lutero Lopes, a Academia enfrenta o Dom Bosco, 2 times que também não venceram no campeonato. E amanhã, sim, termina a rodada do Campeonato Mato Grossense. O Misto recebe o Cacerense no Dutrinha. E aqui na Arena Pantanal, para o torcedor que quiser vir, o ingresso a partir de R$10. A bola rola daqui a pouquinho, às 7 da noite. Eu volto com você. Muito obrigada e bom jogo aí na Arena, Bruna. Boa noite. Mato Grosso é o estado do país que mais registrou queimadas no ano passado. É o que apontou um relatório feito por ONGs e universidades. Foram mais de 16 milhões de hectares queimados entre janeiro e dezembro de 2022 em todo o país, 14% a mais que no ano anterior. É como se todo o estado do Acre tivesse sido destruído pelo fogo. Quando olhamos apenas para as áreas de florestas incendiadas, foram quase 3 milhões de hectares em 2022, quase o dobro em relação a 2021. O que chama a atenção é que em dezembro de 2022, época com umidade relativa do ar alta por causa do maior volume de chuva, houve aumento das áreas queimadas no bioma Amazônia. O crescimento foi de 50% na comparação com o mesmo período de 2021. Encerrou-se aí a administração federal, do ano passado,
Então a gente faz uma leitura de que aquele que estava pensando em utilizar o fogo de forma criminosa aproveitou aí esse fechamento de ano, né, em que o órgão ambiental está enfraquecido, principalmente o IBAMA, para utilizar o fogo de forma criminosa. O bioma, aliás, pela primeira vez foi o mais prejudicado no ano passado. Metade do fogo registrado em 2022 foi na Amazônia, quase 8 milhões de hectares, ultrapassando o Cerrado, que ficou em segundo lugar com 7,4 milhões de hectares queimados. Apesar disso, o Cerrado ainda continua, historicamente, o mais afetado pelo fogo, já que a área total é equivalente à metade da Amazônia brasileira. Mato Grosso é o estado que liderou as queimadas no Brasil no ano passado. No caso de Mato Grosso, a gente faz uma análise e verifica que menos de 10% das áreas queimadas foram autorizadas. E uma grande maior parte, mais de 70% das áreas queimadas, aconteceram entre julho e outubro, que é o período proibitivo do uso do fogo, onde, portanto, esse fogo não poderia ter sequer iniciado, certo? Então, a situação ainda de criminosa desses incêndios ela é bastante grande. O governo do estado enviou uma nota para a nossa produção dizendo que investiu no ano passado 60 milhões de reais no combate aos crimes ambientais, incluindo os incêndios florestais. Também investiu em tecnologia com o Centro de Monitoramento, compra de equipamentos, caminhões e aeronaves, além de aplicar mais de 180 milhões de reais em multas por uso irregular do fogo. Quanto ao planejamento para combate aos incêndios florestais neste ano, o governo já iniciou e irá intensificar o combate a todos os tipos de crimes ambientais, é o que diz a nota do governo de Mato Grosso. Agora eu quero te mostrar aqui destaques do nosso portal, o Primeira Página. A gente tem as principais notícias do dia, cesta básica que a gente acabou de mostrar aqui no MT2, o detalhamento está na Primeira Página. Temos também imagens da posse hoje na Assembleia Legislativa, o resultado da enquete do Campeonato Mato Grossense para a escolha do gol mais bonito da rodada anterior. E hoje é dia da coluna da Jaqueline Naujorques, Não Sou Obrigada. A Jaqueline fala um pouco sobre o perfil de um predador. E o que seria isso, né? A Jaqueline, que sempre traz essas reflexões sobre o universo feminino, descreve aqui um pouco do perfil de psicopatas, pessoas que agem como predadores num relacionamento e são capazes de destruir o emocional da outra pessoa. Ficou curioso? Acessa lá o primeirapagina.com.br. 2023 promete ser de resultados positivos para o turismo. Este ano vai ter mais feriados prolongados do que no ano passado. E no ano passado, os principais aeroportos de Mato Grosso já tiveram aumento de mais de 30% na movimentação. A Eloá está ansiosa para reencontrar o mar. Porque é bem legal passar as férias enquanto a gente está longe. Eu já fui na praia quando eu era pequena, só que eu não lembro de muitas coisas. Logo, logo ela vai matar essa saudade junto com a mãe. As duas estão indo para Porto de Galinhas, em Pernambuco. Que seja um bom descanso, a gente trabalha o ano inteiro e é em busca disso, né? Da gente poder também usufruir um pouquinho da vida. Mais de 3 milhões de passageiros entre embarques e desembarques fizeram a movimentação nos 4 principais aeroportos mato-grossenses crescer 37% em 2022, na comparação com o ano anterior. E a gente observa 3 fatores que estão explicando esse aumento da demanda pelos aeroportos aqui no estado. O primeiro foi a própria saída da pandemia, né? 2021 ainda tinha um resquício desse período que houve muitas restrições às viagens. O segundo fator é que há também a criação de um novo polo regional logístico aqui no Médio Norte, Mato Grossense. Um dos aeroportos agora, que é o aeroporto de Sinop, tem ligação direta com Brasília, Viracopos e Guarulhos. Isso também incrementou a demanda. E um terceiro fator é o próprio crescimento demográfico da região. No que depender do turismo, essa movimentação nos aeroportos do estado deve aumentar ainda mais. No calendário de 2023 já estão previstos 9 feriados prolongados. E o comportamento do consumidor já tem revelado que tem muita gente planejando até mais de uma viagem para este ano. É o caso deste casal que embarcou hoje para Florianópolis.
mas que já tem planejado outras 2 viagens até o fim do ano. Temos planejado ir para Fortaleza também a metade do ano. No final do ano a gente está querendo sair também um pouco do país. Então a gente viaja bastante. Bom para as empresas de viagens que esperam faturar ainda mais em 2023. As viagens já estão sendo compradas, né? As pessoas já estão se programando, tanto nacionais quanto internacionais. A gente tem uma demanda muito forte aí para o Nordeste, né? O Porto Seguro, Maceió, são destinos bem tradicionais do Mato Grossense, mas não só os nacionais, né? O internacional também está vindo com muita força, principalmente a Europa e Estados Unidos. Você tendo mais formas de saída, as companhias aéreas elas acabam vindo mais, trazendo mais voos, isso beneficia a todos. É o que tem acontecido no aeroporto de Sinop, no norte do estado. Em 2022, foram 308 mil passageiros entre embarques e desembarques, crescimento de 80%. O motivo, além do turismo, também está no agronegócio, que tem movimentado as viagens de negócios. O que está facilitando e muito é que agora nós temos aeroportos que têm conexões com hubs importantes. Brasília, Viracopos e Guarulhos, tendo ligação tanto com Sinop, com Alta Floresta e com Sorriso e Rondonópolis, isso aumentou o incremento. Porque antes quem morava no interior do estado tinha que se deslocar para a capital para depois pegar um segundo voo para se deslocar a um desses centros. Hoje não, ele consegue fazer isso diretamente da sua própria cidade. O MT2 termina aqui. Daqui a pouco você já vai poder rever as reportagens de hoje no Globoplay. E eu te convido também para você nos acompanhar em nossas redes sociais. Imagens na tela para a gente encerrar esta edição de quarta-feira. Esta é a Avenida Fernando Correia da Costa, ligação do centro com a região do Cochipó, na capital, saída também para o sul do estado. A temperatura neste momento em Cuiabá é de 28 graus. Temos céu nublado, previsão de chuva ainda para esta noite em pontos isolados e chuva também prevista para quinta-feira na região metropolitana. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, pessoal.